A expressão a ao cubo menos 2a² menos a mais 2 pode ser escrita na forma de um produto de 3 fatores. Ele fala então uma fatoração, você vai ter 3 fatores se multiplicando. Ele quer saber a soma desses fatores. Primeira coisa, eu tenho que identificar qual método de fatoração eu vou usar. Quando eu tento identificar, eu quero fazer produto de fatores, a primeira coisa que eu tento é identificar se tem algum fator comum. Nesse caso, os 4 termos da expressão não têm nada em comum. Então, o fator comum falhou. O que a gente faz? O próximo passo é tentar agrupar termos. De 2 em 2, de 3 em 3, seja lá como for. Então, o que a gente vai fazer aqui é olhar para os 2 primeiros termos agrupados e olhar para os 2 últimos termos também agrupados. Nos 2 primeiros, o que eu tenho em comum? O que eu posso colocar em evidência? O a². A gente sempre pega a potência com o menor expoente. Você tem aqui a ao cubo e a ao². O menor, a². Coloco ele em evidência. O que vai dentro dos parênteses? O resultado da divisão de cada termo pelo que você pôs em evidência. A ao cubo dividido por a² dá como resultado o a. Menos 2a² dividido por a². Menos com mais vai dar menos. 2a² dividido por a² é como se você simplificasse o a² com o outro a², sobrando apenas o 2. Desses 2 últimos termos, o que eu posso colocar em evidência? Eles não têm nada em comum, eles não têm nada de um fator que simplifique, mas eu posso dizer que os 2 são divisíveis por 1. Nesse caso, até porque eu estou olhando para o primeiro que eu já fiz e vi que apareceu ali um a menos 2. E esses 2 estão praticamente iguais a esses 2, só mudando o sinal. Veja que aqui está menos a, enquanto aqui é mais a. E aqui está mais 2, enquanto ali é menos 2. O que a gente faz é colocar o menos 1 em evidência. E lembre-se, quando você põe algo em evidência, o resultado do que virá aqui dentro dos parênteses é o resultado das divisões. Então, pegue o primeiro valor, menos a, e divida pelo que você pôs em evidência, por menos 1. Você vai fazer regra de sinal, menos com menos, mais. A dividido por 1 é o próprio a. Mais 2 dividido por menos 1. Mais com menos, menos. 2 dividido por 1, 2. A vantagem de ter feito isso é que agora você tem 2 termos com o mesmo fator comum. O a menos 2 está aparecendo nos 2 termos, o que permite que a gente escreva esse a menos 2 agora em evidência, fazendo com que, se eu pegar o primeiro termo e dividir pelo que eu pus em evidência, como se eu cancelasse esse a menos 2 daqui de cima com esse a menos 2 daqui de baixo. Quem é que sobra? O a². Isso é o que eu coloco no começo ali, entre parênteses. Do próximo termo, você vai fazer a mesma ideia, de dividir pelo que você pôs em evidência. Então, eu fico com menos 1, que multiplica a menos 2, dividido pelo a menos 2. Se você vai dividir, é como se estivesse cancelando esse a menos 2 de cima com esse a menos 2 de baixo. Quem é que resta? O menos 1. Ele havia dito que a expressão estava escrita na forma de um produto, poderia ser escrita na forma de um produto de 3 fatores. Do jeito que a gente fez aqui, a gente já fatorou, mas essa não é a fatoração completa. Por quê? Porque aqui você está com 2 fatores. Um fator é o a menos 2, o outro fator é o a² menos 1. Por que eu sei, mesmo sem ele ter dito que seriam 3 fatores, por que eu sei que isso aqui ainda não terminou? Porque este último fator, a² menos 2, é um produto notável, é um produto conhecido.
ele é a diferença entre dois valores quadrados. É a diferença entre quadrados. Veja que o primeiro valor está ao quadrado, ele é o a, que foi elevado ao quadrado, e o segundo valor também está ao quadrado, mesmo não tendo aparecido o quadrado aqui. Por quê? Porque o 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. Então é como se aqui tivesse um quadrado elevado, o 1 elevado a esse quadrado, mas ele não aparece, ele não tem essa necessidade de aparecer. Você precisa olhar para essa expressão e perceber, trata-se de uma diferença de quadrados e, portanto, cabe uma nova fatoração. Quando a gente trabalha com diferença de quadrados, relembrando aqui, x, deixa eu escrever assim primeiro, x ao quadrado menos y ao quadrado, eu estou identificando que há uma diferença, é uma subtração entre valores que estão ao quadrado. Isso pode ser reescrito como a soma dos dois valores sem os quadrados, multiplicando a diferença destes mesmos dois valores sem os quadrados. É este tipo de identificação que vai se fazer necessário em exercícios desse tipo. Portanto, aqui nós mantemos o a menos 2, esse fator não tem o que fazer, ele já é o mais simples possível. E agora, em se tratando de uma diferença de quadrados, eu vou pegar os valores sem os quadrados. Quem são os valores sem os quadrados? O primeiro é o a e o segundo é o 1, o próprio 1. O que a gente faz é uma soma vezes a diferença. A somado com o 1, multiplicando o a menos o 1. Você tem uma soma multiplicando a diferença entre os mesmos dois valores. Feito isso, você fatorou aquela expressão. Portanto, essa expressão aqui é equivalente a essa aqui de baixo, em que você tem 3 fatores se multiplicando. E ele tinha pedido no problema a soma desses fatores, ou seja, você vai pegar o primeiro fator que está aqui, isso é um fator, vou anotar como primeiro, esse segundo fator que está aqui, o outro valor. Fatores são valores que estão num produto, numa multiplicação. E este terceiro fator que está aqui, e vai ter que somá-los. Se você vai pegar o a menos 2, que é o primeiro fator, somado com o a mais 1, que é o segundo fator, somado com a menos 1, que é o terceiro fator, você pode perceber facilmente aqui que esse mais 1 com esse menos 1 se cancelam. Você terá um a com mais um a dando 2a, com mais um a são 3 a's. E o número que restou sozinho ali é o menos 2. Portanto, a soma dos três fatores será 3a menos 2, fazendo com que a gente marcasse a letra C.